Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma meditação da Palavra de Deus e abra sua Bíblia em Marcos capítulo 10, do versículo 46 ao 52, e você vai ser abençoado em nome de Jesus. Você vai ter uma outra visão da sua vida e você vai poder glorificar muito mais a esse Deus, né? Porque às vezes a gente reclama demais, às vezes a gente tem umas atitudes, e a atitude de Bartimeu, você vai começar a perceber que é uma atitude que glorificou o nome do Senhor e ele pôde ter um milagre na vida dele, que é o próprio Senhor Jesus. Então, eu creio que já deu para você abrir sua Bíblia, e também quero agradecer a todos os inscritos e as visualizações. Que Deus possa abençoar a vida de vocês com esta palavra e com tantas outras palavras que eu já deixei aqui no YouTube. Amém? Então vamos lá. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego. Dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está te chamando. Na verdade, assim, coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Glória a Deus, aleluia, que passagem poderosa. Primeiro que Jesus saía de Jericó, que aqui vai falar aqui, no 46. Quando Jesus saía de Jericó, ele estava com os discípulos e fala aqui, e numerosa multidão. Não era pouco não, era uma multidão mesmo. Era uma multidão de pessoas ali, sabe, pertinho de Jesus. E a multidão, ela faz muito barulho. Se você ficar perto de uma multidão e ficar gritando, às vezes não dá para te ouvir, né? Por causa do barulho, todo mundo falando, todo mundo querendo ser curado, todo mundo querendo ver o poder de Deus ali. Então, a multidão estava seguindo Jesus. E Bartimeu, irmãos, ele conhecia Jesus de ouvir falar. Porque ele não ia pedir algo para uma pessoa se ele não conhecesse. Então ele conhecia Jesus. Ele conhecia aquele que estava passando, que poderia resolver o problema dele. E Jesus hoje está passando na sua vida aí, no seu celular, no seu computador, para te abençoar. Se você desejar, se você crer, se você tiver fé, você verá a glória de Deus. Então ele está passando. Todos os dias Jesus passa nas nossas vidas. Não só naqueles que são servos de Deus, mas aqueles que ainda queiram servir ao Senhor de todo o coração, precisam aceitar a Ele de todo o coração. Então, Bartimeu, ele estava olhando, né? Então, estava até aqui falando, ele estava sentado à beira do caminho. Então, Bartimeu, ele estava sentado à beira do caminho. Quem é o caminho? Quem é a verdade? E quem estava passando? Era o próprio Senhor. Ele era o caminho, ele é o caminho, a verdade e a vida. Vamos lá em João 14:6, para não ficar só nas minhas palavras. Vamos lá em João
Tô aqui com a minha Bíblia, João 4, não, João 14, vamos lá, 14, 6. Jesus respondeu. Olha o que Jesus respondeu, porque Jesus é o caminho. Então, quando Bartimeu viu Jesus andando pelo caminho, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Glória a Deus. Então, vai falar aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida. Bartimeu, ele estava morto espiritualmente falando. Ele não tinha mais vida, ele estava ali pedindo esmola. Ele era uma pessoa desprezada pelo povo. Então ele estava naquela situação à beira do caminho. Ele já não tinha mais perspectiva de vida. Às vezes você não tem perspectiva de vida mais porque alguém enterrou seu sonho, ou alguém falou que você não presta, que você é um Zé Ninguém. Mas você é uma pessoa que é do bem, que presta sim, porque o Senhor nos deu a vida, e quando Ele nos dá a vida, Ele nos dá vida em abundância. Então o Senhor nos conhece desde o ventre da nossa mãe, Ele é quem nos formou, amém? Então vai falar aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida, Ele te dá vida, você entendeu? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Glória a Deus, aleluia. Então o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. Amém? Glória a Deus. E Ele é importante para a sua vida. Porque se Bartimeu, que estava numa situação complicada, ele reconheceu que o único que poderia o abençoar e resolver todos os problemas, quem poderia resolver os problemas dele? Ninguém, só o Senhor Jeová Rafa, o Jeová que é todo poderoso. Amém, glória a Deus, aleluia. E aqui vai falar, ouvindo que era Jesus, o Nazareno começou a gritar. Ele ouviu, porque ele não podia ver, mas ele ouviu. Quando você ouve aquilo que o Senhor tem para a sua vida, você tem vida, você é abençoado. Quando você ouve a palavra de Deus, você se liberta e você passa a ter Jesus no coração. E aqui vamos lá em Mateus 13, 9. Vamos lá em Mateus. Vamos lá em Mateus 13, 9. Vai abrindo aí. Quem tem também 13, Mateus 13, 9. Ele vai falar aqui, ó. 8, 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, Bartimeu, ele ouviu a própria palavra de Deus caminhando, o próprio verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E aqui vai falar também, ele começou a gritar. Imagine, irmãos, uma multidão gritando, querendo, porque 5 pessoas falando numa sala, você vê que já é um falatório. Imagine uma multidão falando. E Bartimeu gritava. Ele tinha fôlego. Quanto mais você quer resolver seus problemas, você vai ter fôlego. Porque Bartimeu, ele teve fôlego. Porque ele queria resolver o problema dele. Então ele teve fôlego, que haja fôlego na sua vida, para você ter força, para você caminhar, para você prosseguir rumo a Jesus Cristo, rumo à eternidade. Então ele teve fôlego, ele gritava tanto, que aqui vai falar, ele falou assim, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele pediu para Jesus ter compaixão dele, porque ele sabia que muitas pessoas passavam ali perto dele e não tinham compaixão. Então ele sabia que se ele falasse, poxa, se o Senhor tiver compaixão de mim, ele vai me curar. E a fé é tão importante
né? A fé é tão importante. E ele falou, né? Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Então, quando você tem um coração quebrantado e contrito, você fala algo que vem de todo o teu ser, e Deus, ele ouve a sua voz, o seu clamor. Foi um clamor que Bartimeu fez para Jesus. Aí tá dizendo aqui no 48, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais alto. Olha, irmãos, ele não desistiu da bênção dele. Que você não desista da sua bênção. Levanta e anda. Prossiga. Não fique parado. Quando Moisés, ele falou, meu Deus, e agora? Jesus falou o quê? Marche com o povo lá pro meio do mar, para poder, passar pelo mar em terra seca. Então ele, marchou junto com o povo. Deus falou assim, Moisés, por que você clama a mim? Pede ao meu povo que marche. Então vai marchando. Porque Bartimeu, ele não se calou diante das dificuldades. Ele gritou, Jesus, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam. Vai ter situações que vão tentar te calar, como a tristeza, como alguém que vai falar palavras que não é oportuno. Vai ter situações da vida que vão tentar te impedir, mas não deixa, porque o Senhor, ele quer te abençoar. Amém? Glória a Deus. E aqui vai falar. Aí vai falar assim de novo. Mas ele gritava cada vez mais, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse, olha o que aconteceu. Jesus parou e disse, porque Jesus, ele vê o seu clamor, ele ouve o seu clamor e ele vê o que está acontecendo com você. E ele falou assim, chamem o cego. Ele pediu para chamar o cego. Naquela multidão, Jesus falou, você é o meu escolhido também. Você vai ser abençoado. E você também é escolhida de Deus, escolhido de Deus. Amém? Glória a Deus. Aí vai falar assim, chamaram então o cego, dizendo-lhe, coragem. Olha que palavra. E hoje é uma terça-feira de coragem. Tenha coragem e bom ânimo, pois o Senhor é com você. Peça ao Senhor de todo o seu coração, tenha fé, clame a Ele, clame ao Senhor de todo o seu coração. E vai falar assim, ele tinha uma capa, porque era uma representação, né, de que o rei dava para quem pedia esmola, né? Então, era uma capa para identificar a situação dele. Aí vai falar assim, atirando a capa para o lado, o cego levantou-se. Você sabe o que é tirar a capa? Ele tirou, ele falou, isso daqui não vai mais fazer parte da minha vida, não. Porque eu sei que o Todo-Poderoso vai fazer tudo por mim. Ele tirou a capa e ele falou assim, levantou o cego, levantou-se de um salto. Foi um salto, irmãos. Ele estava com fôlego de vida para ser abençoado. Ele não tirou a capa. Tá bom, Jesus. Eu sou coitado. Meu Deus. Né? Então, nessa situação, ele teve força, ele teve fôlego, porque disseram para ele, coragem. Aí ele falou, coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus. E Jesus lhe perguntou, o que você quer que eu faça? Jesus só fez essa pergunta, o que você quer que eu lhe faça? Olha, foi rápido, foi direto, ele não teve aquele motivo, porque eu estou aqui, ninguém olha para mim, ninguém tem compaixão de mim. Ele falou assim, mestre, e ele disse, mestre, olha que o homem temente a Deus acima de tudo e de todos. Ele era temente a Deus. Ele não disse, vem cá, eu quero ser curado. Não, ele disse, mestre. Ele reconheceu que era o mestre dele,
que era o Senhor Todo-Poderoso na vida dele. Ele disse: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. Porque ele tinha fé. Ele sabia, Bartimeu sabia com quem ele estava de frente, assim, frente a frente. Era com o Todo-Poderoso, que cuida de todos nós, que cuida daqueles que o buscam. Então Bartimeu, ele estava ali naquele momento sendo desprezado pelos seres humanos. Mas o Senhor não despreza. Ele sempre está disponível para todos nós. Aí disse aqui, ó: vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Ele não só recebeu a bênção, mas ele passou a seguir Jesus afora. Que nessa tarde, que nessa manhã, né, manhã, tarde, noite, e todos os dias da sua vida, tenha coragem, força, bom ânimo, como Bartimeu teve. O Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Ele está sempre disponível para te abençoar. Então busque a Ele na palavra, ora, jejua, clama a Ele, pois Ele é grande em poder e glória. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que a sua vida seja revestida do poder de Deus. E até sexta-feira. Sexta-feira tem o momento do louvor. Se prepara para louvar o Senhor e que o Senhor nos fortaleça na quarta, na quinta, na sexta, todos os dias da nossa vida. Fica na paz do Senhor e que Deus te abençoe. Ó, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um grande beijo, fica na paz e tchau.